Fala pessoal, seguinte, quero fazer uma breve exposição dos principais pontos do filme Joker. Então, é mais uma exposição do que uma análise, apesar de eu comentar um ponto ou outro, é uma exposição, e como é uma exposição, eu vou estar dando vários spoilers aí do filme, tá? Então, para quem não assistiu, já fica o aviso, tá? E como é que eu vou fazer? Eu vou primeiro comentar brevemente sobre o personagem, sobre o contexto no qual ele está inserido e sobre a mensagem central do filme. E depois eu vou passar por alguns acontecimentos, algumas cenas que tem no filme, justamente para colaborar com essa mensagem central, tá? Então, começando pelo personagem. O Coringa, que no filme é o Arthur, ele é um personagem que representa um certo caos, uma certa desordem, um certo niilismo. A gente vê que a vida dele é bem monótona, que não tem sentido algum para as coisas que ele está fazendo, que ele está bem desorientado, bem perdido, que ele não consegue perceber bem as coisas que acontecem ao redor dele. Então, você vê, claro, representa isso também, essa quebra da crença nos universais, nas verdades superiores. Então, quando há essa quebra e ele cai nesse relativismo, que é uma das consequências que a gente vê nele, ele se desorienta e para naquela circunstância, né? Então, basicamente, esse é o personagem. E ele está num contexto bem interessante da gente reparar alguns pontos. Eu começando assim, como que está o contexto dele. Primeiro, familiar, ele mora com a mãe dele, e a mãe dele que tem uma série de problemas psiquiátricos, então ele meio que cuida da mãe dele já há algum bom tempo, ele que leva dinheiro para casa, ele que fica ali fazendo companhia para ela, assistindo os programas de TV com ela. Então, de família, é só isso que a gente vê no filme. Ele trabalha como palhaço, né? Então, ele fica na porta dos comércios fazendo graça, tentando chamar atenção para dentro da loja. Ele vai nos hospitais também, fica tentando animar o pessoal. Então, esse é o trabalho dele. E tem um pouco a ver com o sonho dele, que é de ser comediante, né? Então, ele tem esse sonho de fazer muito sucesso, contando piadas, enfim. E ele tem também, além da mãe dele, tem uma série de problemas que ele vai percebendo. Ele também tem um problema de expressão, no sentido de que todas as vezes que ele está sob uma situação de muito estresse ou de muita tristeza, ele começa a rir desesperadamente. Então, sei lá, alguém morre, ele começa a rir, né? No caso, isso não acontece no filme, mas seria um exemplo, né? Acontece uma coisa assim muito dramática, ele começa a rir, né? Ele tem esse problema. E o mais interessante que a gente observar no contexto dele, né, na situação no qual ele está inserida, é a sociedade que o filme retrata, que nesse caso é uma sociedade completamente maligna, né? Então, todas as cenas que vai passando, todo mundo com quem ele se depara, ou agride ele de alguma maneira, ou menospreza ele, enfim, todas as pessoas assim são más, assim. Ele é agredido de graça, as pessoas dão patada nele de graça, o pessoal ignora ele assim como se não fosse nada. E a construção dessa cena, de todo esse cenário, foi feita, eu imagino, de algum modo colaborando com a mensagem central que o personagem tenta trazer, né? A gente vai ver lá pras tantas, lá pro final do filme, numa entrevista que ele não é uma entrevista na verdade, mas ele vai a um programa de TV e fica bem claro a mensagem dele, que é basicamente a mensagem que você é uma vítima da sociedade e que ninguém tá nem aí pra você, que as pessoas, né, são todas muito más e que, enfim, todo mundo me despreza, etc e tal. É uma mensagem que faz sentido ali naquele ponto do filme, já faltando uns 15 minutinhos para acabar o filme, porque há ali toda essa construção por trás que, inclusive, explica de alguma maneira o fato de tantas as pessoas terem se identificado até com a pessoa que sai matando os outros, etc. Então, tem essa mensagem e ela tá ali, faz mais sentido por causa que teve nessa construção deste contexto. No dia a dia não é assim, não é que, né, todo mundo vai te tratar daquela maneira, né, enfim. É algo construído, o filme, inclusive, o filme ele é contado sobre a percepção do personagem, né, e ele tem justamente essa dificuldade de percepção, esse desnorteamento que eu comentei no início, tá? Então, tem essa série de acontecimentos
E a partir de um determinado momento, de um determinado acontecimento desses, o Coringa começa a aparecer, né? Que acontecimento é esse? Bom, ele foi agredido num determinado dia pelos rapazes ali na rua, e um cara do trabalho dele acabou dando uma arma para ele meio ingênuo pegou e aceitou. E aí ele foi e ficou com a arma com ele e foi num determinado dia ir lá trabalhar, né? No hospital lá infantil, elagrar as crianças e tal. E a arma acabou caindo no chão. Ele acabou sendo demitido, né? Todo mundo viu a arma ali, ele foi demitido. Então, até esse ponto do filme, já vinham mostrando uma série de dificuldades pelas quais ele passava. As pessoas já tinham agredido ele, já tinham, né, discutido com ele à toa, enfim. Então já estava num ponto bem trágico e a gente vê, pô, aquele negócio, né? Não tem nada de ruim que não pode piorar. Pois é, piorou bem nesse cenário e a partir daí aconteceram várias coisas. Que ele estava voltando para casa e ele comete o primeiro assassinato dele, né? Ele estava com essa arma e ele tá ali no metrô ali voltando para casa e acontece uma cena de 3 rapazes começarem a assediar uma moça no metrô e aí ele, naquela situação de tensão, começa a rir, porque ele tem aquele problema de expressão que eu comentei. Então ele começa a rir, os rapazes percebem, vão até ele e começam a agredir ele saca a arma, mata 2 deles e depois vai atrás do terceiro e mata ele também. E ali naquele momento ali, ele foge do local, mas logo após fugir, a gente percebe que ele já meio que gostou de fazer aquilo, se sentiu bem fazendo aquilo e começa a dar voz a esse Coringa. Então, isso é o primeiro ponto assim que acontece, que colabora para sairmos de Arthur, né, o cara comum com uma série de, né, vítima da sociedade, uma série de problemas, para o Coringa, o vilão em si, né. E o engraçado é que as pessoas vestem mesmo ele mesmo ele não querendo se tornar um símbolo para a sociedade ou algo do tipo, as pessoas meio que vestem essa máscara. Então sai nos noticiários que aqueles jovens morreram, eram jovens de um bancário, se não me engano, de uma grande empresa, e uma série de pessoas se identifica com aquilo dali e fala que, poxa, esse tipo de pessoa tem que morrer mesmo e não sei o que e tal. E um monte de pessoas começam a pôr as máscaras e ir para as ruas. Então ele começa a ver que tinha mais pessoas ali naquela situação parecida dele que se identificavam com ele, e isso é de certo modo um incentivo para ele começar a dar voz para isso, para esse personagem do Coringa em si, né? E outro ponto que acontece também é que ele, chegando ali na casa dele de volta, a mãe dele tinha um costume de enviar cartas para o Thomas Wayne, que é o maior empresário da cidade e com quem enfim, é o grande empresário da cidade, com quem a mãe dele já teve um certo caso, e ela tinha certeza na cabeça dela de que o Arthur era filho desse Thomas Wayne, desse empresário. E ela ficava mandando uma série de cartas para ele, era o Arthur quem enviava, colocava lá nos correios, e aí nesse dia o Arthur pega e lê a carta, e tá lá escrito a questão de que, poxa, o seu filho tá aqui passando dificuldades, aí cai a ficha para ele de que, poxa, eu sou filho agora do Thomas Wayne, assim, do nada eu sou o filho dele, né? E sabendo disso, ele vai até um hospital psiquiátrico não, ele vai até um hospital lá no qual, na verdade eu acho que era psiquiátrico sim, mas enfim, ele vai com o intuito de ver lá as certidões de nascimento e tal, para ver a ficha da mãe dele, na verdade, porque ela havia sido internada uma época, ver a ficha dela para saber se de fato ele era filho dele, ou o que tinha acontecido, e aí lá ele descobre que na verdade ele havia sido adotado, que a mãe dele tinha uma série de problemas a mais ali, que ele não era filho desse Thomas Wayne. Mas até aí ele já tinha acontecido um monte de coisas, né? Ele já tinha ido lá atrás desse cara, já tinha sido menosprezado de novo, de certa maneira, né? E tudo isso vai criando esse clima de tensão, vai contribuindo para surgir o personagem Coringa, né? Todo momento vai acontecendo uma série de punições ali nele, de certo modo, e isso vai fazendo com que ele dê mais abertura a esse lado, tá? E no meio disso tudo, o que acontece? Ele vai no seu primeiro show de comédia, dá o seu primeiro show de comédia
o pessoal acaba não gostando, mas ele começa a criar uma série de imagens na cabeça dele, uma série de ilusões na cabeça dele, né? Então, por exemplo, ele cria todo um caso com a vizinha dele. A gente assistindo o filme até acha que é real o que está acontecendo, né? A gente vê ela ali no primeiro show dele rindo, né? Apoiando ele e tal, mas depois a gente percebe que era só uma ilusão da cabeça dele, né? Então ele começa a criar essa série de imagens para meio que se esconder, usar como máscara, né? E no meio disso tudo, ele percebe que estão começando a investigar ele, estão começando a desconfiar que foi ele que matou aqueles rapazes no metrô, né? Então tá nesse clima aí todo, e a mãe dele acaba indo pro hospital, né? Outro ponto do acontecimento que acontece. E aí lá no hospital, ele, junto com a mãe dele, depois de saber tudo que tinha acontecido, que ele tinha provavelmente sido abusado na infância, que a mãe dele tinha uma série de problemas, e nutrindo uma certa raiva da mãe dele, mas ainda lá no hospital, ele liga a TV lá e começa a assistir aquele programa que ele e a mãe dele sempre assistiram, que era um programa no qual ele tinha um sonho de ir para esse programa, de fazer algum show de comédia, alguma coisa assim do tipo lá. E aí nesse programa, o apresentador simplesmente pega um trecho daquele primeiro show dele e começa a fazer graça com a cara dele, né, abertamente assim pro público, porque de fato o show dele foi algo, né, bem sem graça, né? Ele não sabia contar piadas, etc. Então o pessoal tudo ria da cara dele, umas coisas muito sem nexo. E aí o apresentador pega esses trechos do primeiro show dele para começar a fazer graça com a cara dele no programa. E ele vê isso, e naquele momento ali vai crescendo uma certa revolta muito grande no peito dele. E ele acaba, então, ele dando meio que na verdade não foi bem um surto, né? Mas enfim, ele acaba matando a mãe dele ali, nutrindo essa raiva toda dela ter, né, permitido com que abusassem dele, dela, né, tá naquelas condições ele todas, enfim, na verdade não é muito justificativa, mas enfim, ele acabou matando a mãe dele. Ele acabou ali, ou melhor, ali naquele ambiente do hospital, ele meio que ele para de criar essas ilusões na cabeça dele. Então é ali que a gente percebe que aquele caso com a vizinha era tudo uma farsa, que era só coisa da cabeça dele, né? Então ele para de criar essas ilusões e assume de fato a postura do Coringa, né? Então ele entra nesse modo vingança, por assim dizer, e começa a matar as pessoas. Então ele vai matar a mãe dele, sufocada, né, remoendo tudo isso que eu acabei de falar. Depois ele vai e mata um colega de trabalho dele, que era quem justamente tinha dado a arma para ele, então ele acaba matando ele também, né? E ele mata, e aí o que acontece? Ele é convidado para ir nesse programa de TV no qual o pessoal estava fazendo graça com a cara dele, né? Então o apresentador ali, querendo ganhar mais audiência, querendo, né, ter um show ali ao vivo de fazendo graça com a cara dele, pega e faz um convite para ele, e ele, né, pega e vai já com o Coringa encarnado, vamos dizer assim, né? Então ele já vai pensando ali em transmitir aquela mensagem que eu falava no início, né? E vai para esse programa e acaba lá no programa, tem uma discussão com o apresentador, justamente fala aquele ponto que eu falei, né, de que, né, não fala com essas palavras, mas é isso que transmite, né, que a gente é um vítima da sociedade, que ninguém tá nem pra gente, que ninguém dá bola. Então faz uma crítica aos empresários lá, tentando justificar o fato dele ter matado 3 deles, né, e ele vai transmitindo essa mensagem, e num dado momento pega e mata o apresentador lá ao vivo, e sem se importar muito, mata ele, começa a falar lá pra câmera lá, até o momento em que ele tem que fugir, e aí logo ao fugir, tá já um caos na sociedade, um monte de pessoas se identificando com aquela mensagem, um monte de gente saindo quebrando as coisas, pondo fogo em tudo. Então o pessoal veste essa máscara, ele se sente ali, um dos primeiros momentos do filme que ele se sente feliz ali, ele tá bem com aquilo, ele assumiu aquele personagem de fato do Coringa, né? E ele acabam prendendo ele acaba sendo pego, mas ele é resgatado depois justamente por causa desse pessoal que já tá pondo fogo nas ruas, enfim, a cidade tá um caos repleto, né? E ele acaba sendo resgatado, e eu acho que os principais pontos, né, acontecimentos do filme são esses,
Tem um no final também, que é no caso quando ele tá no hospital psiquiátrico depois, mas aí eu já dei spoiler demais. Isso, quem não viu o filme vê e fica sabendo. Quem já viu vai estar lembrado da última cena no hospital, né? Então, basicamente o que eu queria expor é isso, né? A gente tem esse personagem com essa desordem toda inserida nesse contexto, nesse tipo de sociedade, né, no qual todas as pessoas são más, e no qual ele se vê, isso é sobre a perspectiva do personagem, né? Então, ele se vê assim como uma vítima ao redor desse mundo maligno e que, portanto, ele tem que se revoltar e exigir os seus direitos e ocasionar essa brutalidade toda. E esses pontos que eu abordei são os principais acontecimentos que vão contribuindo para ele assumir esse personagem de vez. Então é isso, comenta aí se vocês gostaram, se quer que faça esse tipo de exposição com outros filmes, o que é que vocês acharam, e é isso.